Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a esse encontro no meio da quarentena, né? Todos aqui passando por momentos diferentes, para muitas pessoas, momentos muito difíceis, né? E uma quarentena que surge para mim no meio de um lançamento de um novo livro. Eu estou muito feliz, de estar lançando esse livro novo. Estou feliz do livro novo ter um tema que se encaixa muito bem com todo esse questionamento que a gente passou a se fazer agora. E, claro, muito triste de estarmos todos passando por isso. Eu preferia que não estivéssemos passando por isso que a gente está passando e eu estivesse lançando o livro do mesmo jeito. Talvez a mensagem do livro ficasse menos forte, né? Mas a gente não estava vivendo esse sofrimento todo, né? Seria muito egoísta aí querer que a gente vivesse uma situação boa para o meu livro e ruim para as pessoas. Mas, dado que a gente está vivendo um momento assim tão duro, tão sofrido, que traz para a gente vários questionamentos, ter onde buscar, né, elementos que de certa forma alimentem essa discussão, que de certa forma nutram essa discussão, que é uma discussão que a gente tem tido agora, é algo que acaba tendo uma importância grande. E esse livro novo, ele se chama A Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. E é curioso como surge esse livro, né? Eu lembro que depois de ter escrito O que os donos do poder não querem que você saiba, e depois Desigualdade, Desigualdade pela editora Record, e O que os donos do poder não querem que você saiba era por outra editora, e depois veio para a editora Record, que é um livro muito bacana, que é o livro que começa a contar essa trajetória, essa virada de trajetória que eu tive na minha vida, né? Eu trabalhava no mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro durante quase 20 anos e muito de uma forma, você acaba entrando no automático, de uma forma muito mecanizada, dentro de uma bolha hermética, que é esse mercado financeiro, e você acaba não se questionando, né? De onde é que vem esse dinheiro que todo mundo ganha aqui no mercado financeiro? Será que aparece do nada? Tem uma máquina que fica imprimindo esse dinheiro e aí a gente ganha esse dinheiro aqui, né? Todo mundo, você vai conversar com um monte de gente no mercado financeiro, as pessoas vão falar, não, mas eu mereço ter esse dinheiro que eu tenho, eu trabalhei para ganhar esse dinheiro, eu acordava às 6 da manhã e ia dormir tarde, me estressei muito para ganhar esse dinheiro, mas ganhou de quem, né? O que você fez para fazer merecer esse dinheiro? Porque se for só se estressar e ficar cansado de 6 da manhã até meia-noite, então é o seguinte, vamos acordar às 6 horas da manhã, ficar correndo em volta do nosso quarteirão e a gente vai falar, ó, eu mereço ficar muito rico. Por quê? Porque eu estou mais cansado que todo mundo, né? Estou trabalhando de 6 da manhã até meia-noite. Mas aí eu vou falar, pô, mas tu não produziu nada, tu ficou correndo em volta do seu quarteirão, não trouxe nada para ninguém, não gerou riqueza nenhuma, tu quer ficar rico por quê, né? Então, no mercado financeiro tem muitas histórias. As pessoas acham que não, porque eu me estressei, etc. Acordava cedo, ia dormir tarde, ficava fim de semana trabalhando, então eu mereço ter todo esse meu dinheiro. E aí, num dado momento da vida, eu resolvi fazer esses questionamentos. Quando eu fiz esses questionamentos, passei a entender de uma forma muito mais clara como funcionava o mercado financeiro, né, de essa máquina de transferência de riqueza daqueles que efetivamente produzem riqueza no país, essa máquina de transferir riqueza daqueles que efetivamente trabalham, põem a mão na massa e oferecem o tempo de suas vidas para que a gente tenha mais riqueza no Brasil, para aqueles que são donos do capital, donos dos meios, né? Donos das estradas por onde passam essas riquezas. E aí surge o primeiro livro, esse O que os donos do poder não querem que você saiba, um livro assim bem importante para mim, porque ele marca essa virada de vida. Eu acho que o Eduardo hoje é um Eduardo já um pouco diferente de quem escreveu esse livro, um Eduardo até mais progressista, né? Usando até um termo talvez mais comum aí às pessoas. O Eduardo hoje em dia é o Eduardo mais de esquerda do que o Eduardo do que os donos do poder não querem que você saiba. Mas esse livro, O que os donos do poder não querem que você saiba, ele é um livro muito bacana, porque como ele narra essa minha
descoberta, esse meu processo de saída da bolha, esse insight, né? Insight é a palavra que vem de in, que quer dizer dentro, e sight, visão, né? Visão de uma maneira até mais ampla. Sight é diferente de vision, né? Sight é uma coisa maior, né? Assim, mais forte até do que vision, né? Então, essa visão que eu tive para escrever o que os donos do poder não querem que você saiba é algo que conecta muito com as pessoas, assim, várias pessoas que vivem também dentro dessa bolha, que foi a bolha que eu vivi durante boa parte da minha vida, né? Até ali os 40 e poucos anos de idade, uma bolha de Zona Sul de Rio de Janeiro, uma bolha de colégios particulares do Rio de Janeiro, faculdades particulares no Rio de Janeiro. Essa bolha, num dado momento, ela é rompida e a narrativa de como ela foi rompida, a história de como ela foi rompida, essa experiência de ver essa bolha rompendo é o que é contado nesse livro que os donos do poder não querem que você saiba, e é um livro. Acho que tem alguém com fone aberto participando aqui da nossa conversa, porque eu estou ouvindo uns barulhos aí estranhos e diferentes, né? Mas esse livro que os donos do poder não querem que você saiba, ele é um livro bem interessante. Eu estou falando um pouco sobre ele, primeiro porque é um livro que agora veio para a editora Record, né? E além disso, além de ter vindo para a editora Record, é um livro que muita gente que lê adora o livro. Se você entrar, eu não sei se eu vou conseguir, vamos ver, quer ver, o que os donos do poder Amazon. Olha que loucura. Quando você entra na Amazon, ele é o que os donos do poder, aqui, ó, não querem que você saiba. Quando você entra na Amazon, ele é o meu livro que tem mais reviews, né, naquele negócio que a Amazon tem de nota, de estrelinha. Olha só que louco, 327 notas que o livro tem. E é um livro que tem uma nota quase que máxima ali de 5 estrelas, né? Então é muito bacana ver que esse livro ele conseguiu conquistar assim o interesse das pessoas de uma forma tão forte. E aí depois desse livro vem Desigualdade. Eu estou feliz aqui, eu estou olhando meio rindo assim, porque eu não sabia disso. Na Amazon, o Desigualdade já tem mais de 210, tem 210 ali notas, né? E a nota dele e parece 5 estrelas o negócio. Então, o meu livro com a maior nota de todos que eu já escrevi até hoje, nunca tinha visto no review das pessoas assim. E o Desigualdade já é um livro onde eu avanço, né, no entendimento dessa questão da desigualdade, da questão do fluxo de riqueza entre as pessoas, na questão da compreensão de como é que a gente sai de uma organização tribal, né, para uma organização capitalista como essa que a gente tem, e muito num exercício não de pesquisa em outros livros, né? Eu poderia ter lido aí vários trabalhos e ter feito ali um estudo, uma pesquisa, então eu poderia ter lido, sei lá, Marx, ter lido Rousseau, ter lido Polanyi, ter lido vários autores, né? Mas apesar de ter até algumas citações ali no livro, poucas, né? Tem algumas citações a Polanyi, tem o Eric Fromm e enfim, alguns poucos autores. O Desigualdade é um livro meio que de uma descoberta pessoal, ou seja, deixa eu, Eduardo, tentar fazer essa caminhada para ver se eu consigo vir do zero até onde a gente está hoje em dia e se eu consigo explicar, ter a minha compreensão, a minha tese sobre a questão da desigualdade. Então ele é um livro que ele é muito legal, que eu dou a mão para quem está lendo ali o livro e parto, né, para essa tentativa de compreensão desse que é um dos maiores males que a gente tem no mundo, que é a questão da desigualdade. Então ele é um livro que eu acho que ele cativa pela simplicidade, né? Eu não tenho um estilo muito erudito de escrever. Eu até gostaria, né, de ser mais artista com as palavras, assim, mas quando vocês lerem meu livro, se é que não leram, né, vocês vão ver que parece que tem muita gente que fala, pô, eu leio o seu livro, parece que eu consigo ouvir sua voz, porque você escreve do jeito que você fala. Então, apesar disso não necessariamente ser uma qualidade, isso é uma característica que eu tenho. Eu escrevo de um jeito muito semelhante
ao jeito que eu falo, né? Então, o Desigualdade é um livro que eu vou ali conversando, contando uma história e dando exemplos, e aí no meio eu paro e falo, eu sei que você está pensando nisso aqui, mas calma, a gente vai... aliás, no Donos do Poder eu também uso um pouco isso, né? Porque é um pouco dessa característica de contador de histórias, assim. Eu sempre fui um cara que gostei de contar histórias e eventos e narrar, assim, acontecimentos para as pessoas, e sempre tive um jeito muito meu de contar as coisas. Então, nesses livros, vocês vão ver muito essa minha característica. Mas, e aí foi bacana que o Desigualdade foi um livro que é um livro, né, que está fazendo assim um sucesso importante, né, porque chega para muita gente falando sobre um tema que é um tema essencial hoje em dia, de uma forma muito simples. Então, ele cumpre um papel importante de alimentar essa discussão sobre a desigualdade que a gente tem no país. Até a gente viu agora junto, né? Eu nunca tinha visto, mas um livro que está super bem aqui ranqueado, né? Na Amazon. Então me impressionou ver que o livro está tão bem aqui. Muito feliz aí. Depois tenho que comemorar com o pessoal da Record desse negócio aí. Mas e aí chegou num dado momento o pessoal da Record falou: e agora qual que é o próximo livro, Eduardo? Qual que é o próximo livro que a gente vai lançar? E eu tinha na cabeça que o meu próximo livro ia ser um livro mais sobre um processo da minha vida mais recente, que é um processo de volta para a questão da espiritualidade, né? Há uns 2 anos atrás, eu passei a voltar a me dedicar. Eu digo voltar porque quando eu era mais novo, eu era bem assim interessado, né, nesses assuntos, mas eu voltei a me interessar pela questão da espiritualidade. Voltei a me interessar lendo, né? Como as grandes aventuras da minha vida começam lendo sempre. Por isso que eu sempre recomendo para as pessoas a prática da leitura. A mim me fez muito bem. E eu estou vendo aqui, ó, a Rafa Carvalho fez uma pergunta aqui e eu já vou responder, Rafa. Vou só contar um pouquinho da história desse livro novo, como ele surge. E aí já estou vendo a pergunta que você fez aqui em relação ao Covid, né? E a desigualdade. E a gente já vai falar sobre isso. Bem-vindo, tá? Bem-vindo à nossa conversa aqui. Mas aí, gente, e aí há uns 2 anos e pouco atrás, eu comecei a me dedicar a essa questão e tentar me fortalecer espiritualmente. E por que eu comecei a fazer isso? Porque quando eu dei essa guinada na vida, essa guinada para sair dessa bolha do mercado financeiro e meio que denunciar, né, esse sistema concentrador de renda, esse sistema manipulador de informações, etc., e covarde, eu despertei assim sentimentos não muito nobres nas pessoas desse mercado, né? Então as pessoas começaram a me atacar de uma forma muito forte, começaram a me agredir de uma forma muito forte. Teve um dia que eu tive mais de 1.500 ameaças no YouTube, então foi assim, uma experiência muito dura para mim, né? E nesse momento eu brinco que é o seguinte, que eu perdi meus amigos antigos e não tinha dado tempo de fazer novos amigos, né? Então eu estava meio que eu e minha família. E eu fui buscar força nessa questão espiritual. E comecei a ler e ler muita coisa, comecei pelos grandes textos assim. Então eu li o Antigo Testamento, li o Novo Testamento, li o Alcorão, li o Mahabharata, que é um épico espetacular do hinduísmo, li os Yoga Sutras de Patanjali, e aí comecei a entrar nas biografias e nos livros que foram escritos por teólogos, por santos, por pessoas importantes aí nessa questão de espiritualidade. Aí li um monte de coisa, li Santo Agostinho, As Confissões, um livro espetacular, li vários trabalhos de São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, tanto biografias como alguns dos textos que ele escreveu, foram poucos, mas ele escreveu alguns textos. Li São Juan de la Cruz, li Santa Teresa d'Ávila, li São Vicente, Santo Inácio de Loyola, Kierkegaard, aliás, é espetacular, Thomas More, enfim, li muita coisa, muita coisa. E foi curioso porque junto com
livros todos, eu ia lendo meus livros de economia política e etc. E aí, num dado momento, um negócio meio que deu um estalo e eu tive outro insight, né? E aí o livro que eu queria escrever, que era sobre espiritualidade, ele foi para trás da fila e acabou surgindo esse novo livro que eu vou publicar, que chama-se Economia do Desejo, né? A farsa da tese neoliberal, que é um livro assim que me deixou muito feliz de escrever, muito feliz de escrever, porque ele é um livro que traz temas novos, né? De certa forma originais, né? Quando você começa a ler muita coisa, você vê que são meio que caminhos que outras pessoas seguiram parecido, foram lá e cutucaram coisas parecidas, etc. Mas ele tem uma bela originalidade, assim, né? É um tema que eu nunca tinha lido nenhum livro que falasse especificamente sobre isso, e é um livro que me dá a felicidade de ter a orelha escrito pelo Frei Beto e o prefácio escrito pelo Peluso, né? Luiz Gonzaga Beluso, que é professor da Unicamp, um grande amigo meu, Beluso, e é uma das pessoas mais assim cultas e até inteligentes que eu já conheci. E aí esse livro vem da seguinte história, né? Eu sempre cresci ouvindo a argumentação que defende o fato de que os mercados devem ter a menor interferência possível e que a gente deve estimular o lucro, porque o lucro é a mais eficaz mola propulsora da economia da sociedade em termos de eficiência, em termos de atribuir riqueza para quem merece, a tal meritocracia, em termos de produzir o máximo de riqueza possível, etc. E assim, a lógica ela é muito sedutora e até certo ponto matemática, né? E nesse sentido, eu que sou um engenheiro, né? Sou engenheiro civil, estudei economia na Califórnia, mas eu sou engenheiro de formação, pela PUC do Rio de Janeiro. A mim sempre foi muito sedutora a lógica. Como é que a lógica, essa lógica capitalista, né, e muito a lógica neoliberal também, ela diz o seguinte: olha, vamos botar todo mundo, estimular todo mundo para ter lucro, porque quando você estimula todo mundo a ter lucro, as empresas elas vão buscar coisas que elas conseguem vender o mais caro possível, né? Quanto mais caro elas conseguirem vender uma coisa, principalmente em comparação com o custo dos insumos para fazer aquilo, mais lucro ela vai ter. E como é que você consegue vender uma coisa por um preço muito alto? Ora, as pessoas só pagam muito por uma coisa quando a utilidade a mais que aquilo traz para essas pessoas em relação àquilo que elas já têm de utilidade com o que elas têm, por isso que a gente chama de utilidade marginal, né? Marginal quer dizer a diferença, o a mais, né? Então, as pessoas só vão pagar caro por algo que traga uma utilidade marginal grande para elas, ou seja, por algo que, em tese, né, seja muito útil para elas. Aí o que acontece? As empresas buscando lucro vão buscar fazer coisas que tragam muita utilidade para as pessoas. Então, isso vai concentrar a atividade das empresas naquilo que aumente a utilidade das pessoas. Naturalmente, quando as primeiras empresas chegarem e produzirem aquilo, né, aquilo que traz muita utilidade para as pessoas, essas empresas vão começar a ter muito lucro e os donos vão começar a ficar muito ricos. Olhando aquelas pessoas ganhando muito dinheiro, tendo muito lucro e ficando muito ricos, outras empresas e outras pessoas vão querer competir naquele mercado também. Então, através da competição, você vai fazer com que outras empresas disputem os mesmos insumos, disputem a mesma mão de obra para poder produzir aquilo, prestar aquele serviço, e com mais gente querendo contratar a mão de obra, mais gente querendo comprar aqueles insumos, essa competição vai fazer o preço da mão de obra, dos insumos, etc., subir, e isso vai pegar e consumir um pedaço do lucro que ficava só com o dono. Então, o lucro que ficava só com o dono, ele começa a transbordar para baixo e começa a ser transferido também para o resto da cadeia e para as pessoas que ficam abaixo ali nessa pirâmide aí de ganhos, né?
Então, isso que a gente chama do lucro vindo de cima, transbordando para baixo, é aquilo que a gente chama de trickle-down economics, né? Um termo que se usa muito hoje em dia. E aí a gente tem um mundo maravilhoso, porque o dinheiro, o lucro é distribuído de forma meritocrática, as empresas focam naquilo que traz mais utilidade para as pessoas, e o progresso acontece da maneira mais rápida possível. Então é tudo muito bonito, né? E muito difícil de ser questionado. Agora só tem um problema. Na prática mostra que não é assim que funciona, né? Então, efetivamente, o mundo vem gerando cada vez mais riqueza, então essa parte da equação parece dar certo, né? A gente realmente, quando estimula todo mundo ao lucro, o mundo parece conseguir gerar cada vez mais riqueza, mas essa riqueza, por algum motivo... Eita, engasguei. Essa engasgar hoje em dia até é meio proibido, né? Quando você engasga hoje em dia, fica todo mundo já assustado. Mas quando você teve esse processo de geração de riqueza gigante no mundo, algum motivo faz essa riqueza ficar aparentemente muito concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Então, quando você olha, por exemplo, o PIB global, que é toda a riqueza produzida no mundo, e você olha de 1960 até os dias de hoje, o mundo multiplicou por quase 9 vezes, a quantidade de riqueza produzida. E aí você vai ver, o mundo ainda tem 50% das pessoas na situação de pobreza. 50% dos quase 8 bilhões de pessoas que moram no mundo vivem em situação de pobreza. Então, quanto a gente precisaria de geração de riqueza para tirar todo mundo da pobreza? Aparentemente, o mundo não tem como fornecer essa riqueza se a gente seguir um processo de distribuição de riqueza que nem o que a gente tem hoje. E então, mas por que esse negócio não está dando certo, né? E por que na verdade, se o mundo tem caminhado, né, ao longo das últimas décadas, principalmente depois da década de 80, para um mundo com cada vez menos interferência do Estado, para um mundo com cada vez menos leis trabalhistas, para um mundo com cada vez menos direitos sociais, com cada vez menos seguridade social para as pessoas. Então, por que isso não está fazendo a riqueza ser distribuída dessa maneira bonita e meritocrática por todo mundo? E esse negócio ficava na minha cabeça, questionando, até que um dia, lendo um desses livros sobre espiritualidade, por isso que eu contei essa história toda para vocês, me veio o clique, porque eu li ele e logo depois li um livro de economia. Eu falei, é isso. Eu estava errando porque eu estava buscando a resposta, mas não é a resposta que eu tinha que buscar. Eu tinha que buscar a pergunta correta, eu estava fazendo a pergunta errada. A equação, ela não estava errada, a lógica não estava errada. O que estava errado era o termo que a gente utilizava e o significado que a gente dava para ele. E aí eu falei o seguinte, porque a gente está falando que essa equação toda maximiza utilidade. Que bacana, mas o que é utilidade? Essa era a pergunta correta. O que é utilidade? Porque utilidade é um termo aparentemente bom, positivo. Ninguém quer menos utilidade, todo mundo quer mais utilidade. Mas o que será que é a utilidade que a gente maximiza nessa equação econômica, que é do capitalismo, a equação neoliberal desse mundo que só busca o lucro? A pergunta é o seguinte: utilidade é necessidade ou utilidade é desejo? E aí ficou muito claro para mim. O que a gente maximiza nessa equação é desejo, não é necessidade. E por um simples motivo, e nisso os textos espirituais são muito claros, a necessidade, ela tem ali um limite que atende ela. Ela tem uma quantidade que atende a necessidade. A necessidade, ela tem fim, ela é um pote com uma tampa. Já o desejo, por natureza, por definição, ele não tem fim. O desejo é infinito. Ele tem uma natureza insaciável. Então, o que acontece? No mundo onde o lucro depende de você querer mais uma coisa, para a utilidade marginal daquilo ser sempre maior, esse mundo não tem como focar as suas baterias, focar a sua orientação na necessidade, porque se ele focar na necessidade, ele não vai maximizar lucro. Para maximizar lucro, ele precisa focar em algo que sempre possa ter mais e mais e mais. Então, esse é o mundo que maximiza o desejo das pessoas.
Por isso, as pessoas são sempre instigadas a querer desejar mais alguma coisa. Então, você tem um mundo curioso, né? Porque 1% das pessoas concentrando a maior parte da renda do mundo, né? A gente vive num mundo, gente, que 1% mais rico da população tem mais riqueza acumulada que os 99% mais pobres. A gente não está falando de renda agora, não, está falando de riqueza acumulada. O 1% mais rico tem mais riqueza acumulada do que os 99% mais pobres. E esse 1% não está nunca satisfeito. Esse 1%, se você for perguntar, ele quer mais. Esse 1% toma doses cavalares de antidepressivos, toma doses cavalares de calmantes, toma doses cavalares de ansiolíticos. Por quê? Porque não está bom. E o desejo tem essa natureza. Enquanto isso, os mais pobres vivem uma vida que também não está bom porque eles não têm necessidades. E o mais curioso é que aquilo que os mais ricos têm a mais do que eles necessitam é muito mais do que suficiente para atender tudo aquilo que os mais pobres precisariam para atender 100% das suas necessidades. Então, você poderia ter um mundo com toda necessidade atingida e aí ter um mundo tivesse também essa questão da economia, eu até brinco, explico porque é difícil a gente livrar dessa questão do desejo, do querer mais, etc. Mas, deixa eu ver aqui, disse que está lenta a minha conexão, mas é o que temos aqui. Na minha chácara é o máximo que dá para fazer. Se estiver muito ruim, vocês me dão um aviso aí. Mas então, esse livro fala um pouco sobre essa questão do que é economia, como é a economia da necessidade, como é a economia do desejo. Por que na economia do desejo, que é essa economia neoliberal, essa tese de que as empresas, você deve ter o mínimo de interferência do Estado, etc., ela não funciona. E eu dou exemplos de como ela não funciona. Você pega, por exemplo, o mercado da internet, que é um mercado que você não tinha interferência nenhuma, que foi um mercado que surgiu antes de dar tempo de legislar sobre ele, um mercado que não tinha barreiras, um mercado que não tinha fronteiras, um mercado que não tinha nada que impedisse um cara de uma garagem competir em condições iguais com um cara que ficava ali na Faria Lima ou no Leblon, no Rio de Janeiro, que tivesse muito dinheiro. Esse mercado que era o sonho dessa tese de não interferência, como é que esse mercado terminou? Esse mercado terminou só com monopólios. Tudo na internet é monopólio. Facebook é monopólio, LinkedIn é monopólio, Instagram é monopólio, Amazon é monopólio, é tudo monopólio. Mas como é que... Calma aí, não é o contrário? Não é que sem interferência as coisas são mais bem distribuídas? Mas por que eles chegam nos monopólios? E eu começo, nesse novo livro, a explicar todo esse processo econômico. Por que duas coisas? Você tem essa questão da riqueza não ser distribuída para todo mundo. Por que quanto menos interferências do Estado você tem, você acaba levando o mercado para menos competição, porque quando você acaba tendo monopólios como esse aí, acaba a competição completa, você não consegue trazer ninguém novo para o jogo, sempre fica um jogo de cartas marcadas para sempre. Um jogo de cartas marcadas é um jogo onde os preços acabam depois subindo muito mais, e o consumidor é quem mais perde. Então, como é que isso acontece? E tudo isso está explicado nesse livro novo. Está explicada essa questão da economia do desejo, economia da necessidade. Tem vários trechos de livros espirituais fazendo, e aí, obviamente, com cuidado da palavra, essa brincadeira, né, de mostrar como você tem ali nos livros espirituais essa explicação do desejo limitado, da necessidade limitada, etc. E textos religiosos tem tudo ali. Tem textos da Gita, né? Tem textos do Alcorão, tem textos do Novo Testamento, tem textos do Antigo Testamento. É bem divertido, assim, no bom sentido, a história. E aí, no final, eu falo um pouco de qual deveria ser o papel do Estado. O Estado deveria prover essa economia da necessidade, cuidar que todos tivessem a sua necessidade atendida. E a iniciativa privada vai sempre cuidar só da economia do desejo, só da economia do desejo. Ela nunca vai buscar a economia da necessidade. E se a gente deixar só na mão da iniciativa privada, o mundo ele se acaba, né? Porque a economia do desejo tem essa característica. Você tem que fazer com que a pessoa tenha cada vez menos, no sentido de que quando ela quer cada vez mais, é como se ela tivesse cada vez menos. Porque a gente, na verdade, tem o que a gente tem sobre o que a gente quer. É essa sensação que a gente tem, né? Então, esse é um mundo que absolutamente aponta suas armas para o lado errado. Então, você vê, se o mundo tivesse
maximizando utilidade, e o quanto a gente paga por uma coisa, em tese, nessa teoria diz o quanto a gente tem da questão de utilidade atendida, né, por aquilo que a gente está comprando. Veja que 1 litro d'água custa mais ou menos R$ 1, né? E o equivalente a 1 litro de cocaína, né, 1 quilo de cocaína, chega a custar US$ 500 em alguns lugares do mundo. Então, na equação neoliberal, você tem que 1 quilo de cocaína traz 500 mil vezes mais utilidade para as pessoas do que 1 litro d'água. E é por isso que o mercado de drogas cada vez cresce mais, e é por isso que a nossa água está cada vez mais suja, cada vez mais escassa. É um mundo que aponta cada vez mais os seus recursos para produzir cocaína e cada vez menos para deixar a água limpa, né? E então é um livro super interessante, provocativo também, e é um livro que pode, enfim, trazer vários insights para as pessoas, ainda mais nesse mundo que a gente passou a viver com o coronavírus. E agora entrando um pouquinho no coronavírus e falando aí sobre as perguntas de vocês. Outro dia eu vi, né, e eu achei curioso, né, uma pessoa falou comigo, falou, poxa, engraçado, né? Porque nesse mundo do coronavírus a gente passou a ver o que a gente precisa de verdade, né? E o que a gente não precisa. Então, eu tô aqui na minha chácara, eu tô com, sei lá, 3 jogos de roupa há 40 dias, né? Então, quando eu tô usando um, no dia seguinte tá sujo, eu boto para lavar. Quando ele está seco, eu já usei o terceiro, já posso usar ele de volta. É aquela história, não tem ninguém para ficar aparecendo aqui, né? Não tem nenhuma preocupação maior. A preocupação da roupa acalmar o meu frio, né? A preocupação da roupa é proteger do sol que bate aqui. A comida aqui também é uma comida que não tem que vir num prato chique, não sei o que, vem no prato que tem aqui para comer, e todo mundo aqui se ajuda, e virou o mundo aqui. Esse Covid trouxe as pessoas para a necessidade, teve que dar um freio gigante na economia do desejo. E olha que interessante sair um livro desse exatamente num momento como esse que a gente está vivendo, né? Então, é por isso que o Frei Beto escreve na orelha, falando o seguinte: Eduardo foi profético no livro dele, né? E falou de coisas incríveis antes dessa crise acontecer. Então é isso que eu queria falar do livro para vocês. E aí vamos bater um papo agora, falar um pouquinho sobre as perguntas que vocês estão me fazendo aqui. Primeiro, o Rafa Carvalho, que faz a seguinte pergunta. Não, na verdade, passa a pergunta da Raquel Araújo. Como você vê essa questão da desigualdade nesse momento da crise do Covid-19? Veja o seguinte, Raquel, a desigualdade significa a riqueza estar distribuída de uma maneira extremamente desproporcional entre as pessoas, né? A gente sabe que é uma maneira injusta, mas mesmo que fosse justa, a gente poderia continuar tendo uma desigualdade muito grande. Veja que a riqueza ela é algo finito, palpável, né? Tangível, né? Você vê riqueza, você come riqueza, você bebe riqueza, você usa a riqueza, né? Então, eu estou falando isso porque muita gente confunde riqueza com dinheiro, né? E eu sempre falo para as pessoas, se acha que riqueza é dinheiro, deixa alguém trancado dentro de um cofre com 10 milhões de dólares um mês e volta para ver se o cara vai estar vivo. Então, não. Se fosse problema só imprimir dinheiro, a gente imprimia o quanto as pessoas quisessem que imprimir, que a gente precisa de imprimir. Só que ninguém come uma nota de 10 nem uma nota de 20, né? E não quer dizer que imprimir mais dinheiro não pode ser útil em situações onde você quer regular, direcionar, controlar, de certa forma, o como o fluxo dessa riqueza está acontecendo. Mas o que vale é o seguinte: tudo isso são meios para a gente chegar no fim, que as pessoas terem o que elas precisam para poder sobreviver em termos de riqueza. Daqui para frente, com o Covid, a gente vai produzir menos riqueza no mundo, né? Por que a gente vai produzir menos riqueza? Porque a gente está já experimentando isso, muitas pessoas estão tolhidas de poder exercer suas atividades. As interações entre as pessoas é cada vez menor, com essa doença que passa de uma pessoa para outra. As pessoas vão menos nas lojas, vão menos nos lugares comprar suas coisas, com medo de se contaminarem. Com isso, as lojas vendem menos, também produzem menos. Então, se antes a desigualdade já era muito preocupante, imagine agora se a gente mantiver
essa relação desigual de riqueza num mundo com muito menos riqueza. Você inevitavelmente vai ter muito mais gente voltando para miséria extrema, para pobreza extrema, muito mais gente voltando para a pobreza. Tem um relatório do Banco Mundial que saiu umas 2 semanas atrás, mostrando o número de pessoas que provavelmente vai voltar para a pobreza e até voltar para a pobreza extrema ali na região da Ásia, que é uma região que tem tirado muitas pessoas, principalmente por causa da China, da pobreza extrema e até da pobreza ao longo dos últimos anos e até das últimas décadas aí. Então, esse mundo adiante é um mundo que vai ter que, inevitavelmente, combater a desigualdade se não quiser ver gente morrendo de fome, se não quiser ver gente morrendo de pobreza extrema. E por que isso? Porque essas pessoas vão ter menos riqueza para estar sendo distribuída. Então, desigualdade com pouca riqueza é muito mais danosa ainda do que só desigualdade, entendeu? Vamos lá. Boa noite. Como você acha que o Caio Duarte fez a pergunta, que essa pandemia vai impactar a nossa economia? Consegue vislumbrar algo positivo para o mundo daqui para frente em questão de humanização? Eu acho que sim, Caio, no sentido de que para muitas pessoas a ficha está caindo, né? Do tipo assim, caramba. Primeiro, aquilo que o Papa falou que foi muito forte, que é o seguinte: a gente não consegue se salvar sozinho. A gente achava que conseguia se salvar sozinho, mas a gente não consegue. A gente verdadeiramente vive em grupo, né? O homem é um animal social, né? The social animal, né? Tem até um livro espetacular com esse nome, do Elliot Ronson, tem outro do Brooks, né? Acho que é alguma coisa Brooks. São 2 best-sellers americanos com o mesmo título, né? E a verdade é que a gente, hoje em dia, está cada vez mais individualista, mais egoísta, cada vez menos com essa sensação de grupo. E essa questão de humanização que você fala, humanizar-se, né? Significa também ser mais humilde. São 2 palavras que têm o mesmo radical, que é humus, né? Humus vem de terra, humano vem de humus, né? Humildade vem de humus, né? Então, essa questão da gente ser um pouco mais humilde, de querer baixar um pouco a bola, de querer ver que a gente não tem tanto controle das coisas como a gente imaginava. Então, é claro que hoje em dia a gente tem essa sensação. Se isso vai para frente perdurar e quanto vai perdurar, é difícil dizer, né? Será que se hoje encontrasse uma cura para o vírus que fosse absolutamente disponível para todo mundo, você toma 3 gotinhas ali, está curado e mais ainda, está imunizado, uma cura junto com uma vacina, só para a gente assim fazer um exercício absolutamente hipotético, teórico. Será que o mundo voltaria diferente? Infelizmente, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque essa questão da economia do desejo, né? Que eu falo no livro novo. Então, eu adoraria ver que esses temas que hoje são um fato, né? Esse questionamento em relação ao quanto a gente se perdeu nesse caminho em termos de humanidade, etc., em termos de sermos solidários, fraternos, etc., quanto que isso vai perdurar depois da crise, né? O Edson Manuel, estamos caminhando para um tempo de evolução do mundo, visto esse cenário mundial atual? Acho que é mais ou menos a mesma linha, Edson. A gente não sei se está caminhando para uma. É sempre evolução no sentido de que a gente está sempre aprendendo, né? E uma evolução, eu conversava com o Noam Chomsky quando eu estive nos Estados Unidos agora, eu fui visitá-lo, ficamos umas 3 horas conversando. Ele fala, evolução é isso, né? Tem altos e baixos, né? Toda evolução tem Bolsonaros, me perdoem aí até o posicionamento mais forte político agora, mas o Bolsonaro, inevitavelmente, é assim que eu vejo, né? É um baixo, né, dessa evolução que a gente tem. Mas o quanto será que Bolsonaro não é importante para vermos a que ponto chegamos, né? Para vermos ontem uma imagem como aquela de um cara espancando, dando um soco na cara de uma mulher 3 vezes menor que ele, com a maior covardia do mundo, sem ela ter feito nada, só porque ela estava com uma camisa vermelha, né? Então, quanto será que a gente não precisava ver isso? Eu sei que é doloroso, é sofrido, dá raiva, dá os piores sentimentos do mundo, mas caramba, será que a gente agora
não está evoluindo também, está evoluindo através de um desses vales da evolução, através desses momentos dolorosos, através desses momentos sofridos, né? Quem me dera que conseguíssemos evoluir sempre o amanhã sendo melhor que hoje, né? Sem ter essas recaídas. Mas o fato é que eu acho que tudo é evolução, tudo é evolução. Do ponto de vista espiritual, tudo é... E aí, indo mais aí para a linha do hinduísmo, né? Tudo é meio que kármico, né? O que a gente faz hoje é, de certa forma, uma consequência do que a gente fez antes. E quando o que a gente faz hoje é sofrido, e isso é consequência do que a gente fez antes, isso se torna aprendizado. E é esse aprendizado que vai fazer com que adiante a gente consiga viver uma situação melhor. Pelo menos nisso que eu acredito, né? Eduardo, o que você pensa a respeito da uberização e precarização do trabalho formal, estimulado por aplicativos como Uber 99, Rappi e iFood? Em tempos de pandemia, você acredita que iniciativas individuais possam apaziguar os efeitos da crise para os mais pobres? Eu não sei se vocês já assistiram, mas o último programa do Greg News, né, do Gregório do Vivier, sobre essa questão está espetacular, né? Eu venho falando também sobre isso há um tempo, sobre essa questão desses aplicativos de entrega. Eles, eu acho que conseguem chegar no auge da crueldade, né? E eu falo isso assim, hoje, assim, decidido a não usar, ou usar o mínimo possível esses aplicativos, mas eu já usei muito esses aplicativos, né? E quando você está usando, você está financiando isso, né? Você está promovendo esse tipo de coisa. E aí, uma coisa na cabeça, mas e se eu não promover? Essas pessoas vão ficar sem emprego. Mas e se eu promover, eu vou estimular esse tipo de emprego? Então, não são questões fáceis assim, né? Não são questões fáceis. Agora, esses aplicativos mostram que se você deixar só na mão do mercado, né? Você dificilmente tem... Esse é tudo a ver com o meu livro novo, o Economia do Desejo. Veja que quando você tem, por exemplo, esses aplicativos, iFood, Rappi, etc., eles agora, com essa crise, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente está se cadastrando para... É isso que mostra lá no Greg News, né? Um monte de gente está se cadastrando para poder fazer entrega. E aí, o que eles fizeram? Eles baixaram o quanto esses caras ganham. Então, no momento de maior crise, onde eles estão ganhando muito mais dinheiro, eles estão pagando menos para as pessoas que trabalham para eles. E aí você pensa o seguinte, não, mas aí pode entrar um outro competidor e pagar mais. Como é que vai entrar um outro competidor e pagar mais, gente? Como é que vai entrar um outro competidor no mercado absolutamente consolidado, com todos os restaurantes ali vinculados de todos os jeitos nessas empresas, com o custo que é você montar um negócio do zero para chegar naquele tamanho, com quanto essas empresas têm de propaganda, de bolso, de pockets, que eles chamam de bolsos fundos para poder gastar? Você não tem, não tem. Então, a solução tem. Você chegar e falar assim, você não pode pagar menos do que tanto para esse tipo de pessoa. Quem trabalha nesse tipo de condição tem que receber um adicional de insalubridade, de risco, porque está trabalhando no meio dos carros. Essas pessoas não podem trabalhar mais do que tantas horas por dia. Existe sim vínculo empregatício. Colocar essas coisas, mas isso vai diminuir a lucratividade da empresa, ela vai fazer outra coisa. Que outra coisa que ela vai fazer? Ela não vai fazer outra coisa. Isso é assim, é mais um daqueles mitos que a gente ouve, entendeu? Mas a verdade é que não fazendo isso, você tem essa situação como essa agora, numa pandemia, há pessoas no Brasil que têm uma vulnerabilidade enorme, tendo que trabalhar pedalando 14 horas por dia, 7 dias por semana, ganhando menos de um salário mínimo, que agora vão ganhar menos. No momento de maior crise, no momento onde a empresa está ganhando muito mais, eles vão ganhar menos. Então, eu acho que esse tipo de situação ele é super emblemático, assim, importante para a gente entender para onde pode nos levar, né? Esse caminho que a gente estava seguindo. E aí, se a gente quer se continuar seguindo esse caminho, é algo que a gente tem que decidir, né? Enfim, grupo, né? Não só como nação, mas eu acho até como espécie, né? Se a gente quer cavar a nossa própria cova, né? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer.
A Júlia pergunta: como implementar uma economia orientada à necessidade, não ao desejo, dentro do contexto brasileiro? Como implementar uma economia orientada à necessidade? Bem, Júlia, a verdade é que o único que pode fazer isso é o Estado. A iniciativa privada nunca vai fazer. Por isso até que eu digo no livro o seguinte, que essa história de que o pessoal fala porque o Estado tem que estimular a iniciativa privada, o Estado tem que dar limites, né? O Estado tem que frear, tem que orientar, tem que direcionar a iniciativa privada. A iniciativa privada não precisa de nenhum tipo de estímulo, ela já é o seu próprio estímulo. O quanto você vai deixando ela solta, mais ela quer mais ela quer engolir o outro, quer tomar um pedaço do outro, quer ganhar um pedaço do outro. Ela já é o seu próprio estímulo, né? O que o Estado pode fazer é orientá-la, né? E aí, o que o Estado tem o poder de fazer? E aí a gente vem para uma pergunta antes, que é o que é o Estado, né? Que a gente hoje vê o Estado como, o Estado é corrupto, o Estado é perdulário, o Estado é rigoroso, o Estado... Mas o que é o Estado? Existe, porque a gente personifica o Estado, né? Como se o Estado gasta muito. O Estado, na verdade, o Estado é uma invenção nossa, né? O Estado é uma convenção nossa, né? É um combinado nosso, né? O Estado, na verdade, é só um redistribuidor de riqueza, que somos nós que decidimos para quem vai ser redistribuída, através de um processo que hoje é um processo dito democrático, onde a gente elege representantes que decidem de quem eles vão tirar dinheiro, para quem eles vão dar, e nesse dar o dinheiro, eles decidem, eles vão dar em troca de quê? Em troca de quais serviços que vão ser prestados. Então, assim, nessa parte que o Estado atua e ele pode impor o que ele fala, por isso que a gente chama de imposto, por exemplo, você paga imposto porque isso é uma imposição, você não pode escolher não pagar o imposto. O Estado vem e impõe que você tem que fazer aquilo. Então, como o Estado pode impor as coisas, o Estado deveria impor, né, regras, medidas e impor o gasto nesse processo de transferência de renda, que é o dinheiro que passa pelo Estado, recolhido através dos impostos, gasto através dos gastos do Estado, ele deveria impor a condição de que isso fosse feito para atender a necessidade das pessoas. Então, o Estado deveria... E qual o tamanho que tem que ter o Estado? O Estado tem que ter o tamanho necessário para que todo mundo tenha a sua necessidade atendida. A gente não deveria viver num mundo onde uma pessoa sequer tivesse suas necessidades não atendidas, porque assim, para isso, entendeu? E é muito louco a gente viver num mundo que o sofrimento é opcional. Boa parte do sofrimento do mundo é opcional. A gente escolhe essa quantidade de sofrimento. Nossa, que espécie é a nossa, né? Que entendendo isso, conhecendo isso, escolhe o sofrimento ao invés de escolher, né? Esse grupo mais forte. Então, o Estado ele é o provedor, promotor da economia da necessidade. E a Júlia pergunta também, e o que você vê como necessidade e como desejo dentro dos padrões de consumo? Essa é uma ótima pergunta, Júlia. Eu falo sobre ela no livro, porque essa linha é difícil de traçar. Você pode ir para extremos para poder entender, porque tem a linha cinzenta. Por exemplo, sexo é necessidade ou desejo? Né? É meio que os dois, né? Porque não dá para dizer que sexo não é necessidade, porque se não houvesse o sexo, não estaríamos aqui, né? Mas a gente vê uma indústria ligada ao sexo gigantesca que se afasta completamente das necessidades do sexo e vai 100% para o lado do desejo. Mas qual é a linha que traça entre os dois? E aí no livro eu dou alguns exemplos extremos, né? Imagine que o mundo inteiro vivesse como São Francisco de Assis, por exemplo, né? Provavelmente a gente viveria num mundo muito menos poluído, os recursos naturais durariam muito mais tempo, a gente não teria guerras, etc. A gente viveria a economia da necessidade, só a economia da necessidade. Muitos diriam que o mundo seria muito mais chato e tudo. Tudo bem, eles têm o direito de falar. Agora vamos imaginar que o mundo inteiro resolvesse viver igual o Donald Trump, né? Então o mundo inteiro vivendo igual o Donald Trump, todo mundo quer ter iates, navios, o mundo inteiro quer ser mais do que o outro, está em primeiro lugar na lista da Forbes, etc. O mundo viveria um mundo de guerras, um mundo que seria caótico, né? Seria um mundo 100% da economia do desejo. Ali, num dado momento entre os dois, é o mundo que talvez fique em equilíbrio, é o mundo que talvez funcione, né?
Então, mas você tem razão, essa linha que divide a necessidade do desejo não é uma linha tão óbvia de ser traçada. Faltam 10 minutos aí para o nosso tempo, a gente não precisa cumprir uma hora certinha, se ninguém tiver as perguntas, a gente pode ir finalizando por aqui, mas eu só queria deixar para vocês a mensagem de que esse livro novo, ele vem num momento assim, absolutamente importante, assim. Ele não veio à toa nesse momento. Ele veio nesse momento porque é um livro que eu acho que precisa ser lido por todo mundo para a gente se questionar, né? Até que ponto a gente vai deixar a economia do desejo destruir a economia da necessidade e fazer com que a gente viva num mundo com tantas fragilidades. E essa crise tem mostrado para a gente o seguinte: a gente achava que a fragilidade era dos outros, né? Não teria que se importar com elas. Tá? Tem um monte de gente que mora em favela, um monte de gente que mora na pobreza extrema, um monte de gente que passa fome. Não sou eu que estou passando fome, então não tem problema. Eu sigo forte, eu sigo rumo ao meu destino bem, né? E essa crise mostrou que não. Né? Se a gente tem um mundo que o sistema de saúde é precário, onde as pessoas não têm um saneamento básico e condições sanitárias adequadas, um mundo onde as pessoas vivem situações de vulnerabilidade extrema, etc., todos correm risco por conta disso. Todos são mais fracos por conta disso. E então é um mundo que deveria voltar, né, a compreender a importância de ter uma economia da necessidade atendida pelo Estado, né, e sendo o foco do Estado. Tá bom? Então, gente, espero que vocês gostem de novo e fica aqui um abraço com todo o meu carinho para vocês. Tá bom? Tchau, tchau.